A ideia de hoje, deixa eu só controlar o horário aqui, tá? A ideia de hoje é a gente estudar esse sistema aqui, ó. Vou tirar um pouco a câmera da frente, que estava muito na minha frente. Sei lá se está aparecendo alguma coisa esquisita aí, acho que não. Mas a ideia de hoje é que a gente estude esse sistema aqui, ó. A gente nas últimas aulas a gente já desenvolveu a bagagem suficiente, né, para estudar esse sistema, e hoje a gente vai estudar um sistema que tem essa cara aqui, ó. Vamos lá. Você vai ter um bloquinho. Começou com um bloquinho, começou bem, né? Esse bloquinho está sobre uma superfície reta. Agora vamos depender da minha habilidade de desenhar rodinhas aqui. Então, o carrinho tem umas rodinhas só para a gente saber que ele anda assim. E aí, pinado nesse carrinho aqui, a gente vai colocar um pêndulo. Então eu vou colocar um pêndulo aqui assim, que vai ser uma barra. O pêndulo, eu desenho ele como uma barra. Ele podia ser algo com uma inércia na ponta aqui, mas eu gosto de desenhar ele como uma barra, porque toda vez que a gente modela o pêndulo como uma barra, você tem que colocar separado quem que é momento de inércia e quem que é a distância entre o ponto de fixação e o centro de massa, né? Quando você tem ele com a inércia lá na ponta, aparece só um termo de massa na equação. E a equação não fica tão genérica. Essa equação aqui é um pouquinho mais genérica, né, desse pêndulo aqui. Então, esse pêndulo aqui, ele vai ter uma massa mzinho e um momento de inércia em torno do centro de massa que a gente vai chamar de IG. O centro de massa dele está aqui. Então, aqui é o ponto G. Esse ponto G, ele está a uma distância D do ponto de pinagem aqui. Então, essa distância aqui, uma distância D. Esse ponto de pinagem aqui é o ponto O. Esse carrinho aqui, ele tem uma massa M, maiúsculo. A massa do pêndulo é M, minúsculo. E esse carrinho, ele se desloca apenas na horizontal. Então, a gente vai ter aqui um grau de liberdade x na horizontal. Com relação ao pêndulo, a gente vai ter um grau de liberdade... Opa, errei o traço aqui. Que é um ângulo θ com relação à vertical, que é esse ângulo θ aqui. Beleza. E eu quero analisar esse sistema. Bom, como são dois corpos, a gente já sabe direto que cada corpo poderia ter... A gente está no plano, né? Vamos começar do começo. A gente está no plano. Se a gente está no plano, um corpo livre no plano, um corpo rígido que estiver livre no plano, ele pode ter 3 graus de liberdade. Ele pode ter um grau de liberdade de translação em x, um grau de liberdade de translação em y e um grau de liberdade de rotação, né? Que só pode ser um ângulo porque esse ângulo está no plano. Aqui, ó, o bloquinho aqui ele está restrito, né? Então ele pode se deslocar em x, já é um grau de liberdade, mas ele não pode se deslocar em y e ele também não pode se rotacionar. Em todos os 3 graus de liberdade possíveis que ele teria, a gente só tem um. Com relação ao pêndulo, fica mais fácil de a gente enxergar a restrição do pêndulo se a gente enxergar no referencial fixo ao carrinho aqui, né? Então esse pêndulo ele só pode rotacionar aqui. Ele não pode se deslocar na vertical e nem na horizontal, né? Não é que ele não pode. Na verdade, ele pode se deslocar na horizontal porque ele está preso aqui em x. Então, ele tem um deslocamento horizontal, mas esse deslocamento horizontal ele pode ser descrito através do deslocamento do bloquinho aqui. Então, a gente não conta, né, esse grau de liberdade. Então, a gente tem um grau de liberdade de translação para o bloquinho e um grau de liberdade de rotação para o pêndulo. Então, a gente tem só esses 2 graus de liberdade. Se a gente tem 2 graus de liberdade, a gente tem 2 equações de movimento que a gente vai tirar. Uma para o grau de liberdade x e uma para o grau de liberdade θ. E aqui a gente vai utilizar tudo que a gente andou vendo nas últimas aulas para resolver.
Então, a gente tem esses 2 graus de liberdade aqui, a gente vai tirar as equações de movimento. E aí, esse já é o momento que eu tenho que pedir calma para vocês, porque tem o pessoal que já quer sair, diz assim, somatório de força de momento, o que eu vou fazer agora? Agora a gente não vai fazer nada. Agora a gente vai fazer o DCL de cada um dos corpos separadamente. Então, ó, e a gente precisa ter muita calma para fazer esses DCLs aqui. Então eu vou fazer primeiro só o DCL do bloquinho. Depois a gente faz o DCL do pêndulo. Então aqui no bloquinho eu vou ter várias forças. Aqui eu vou incluir todas as forças que eu tenho. Não que eu vá usar todas as forças que eu tenho, mas eu vou incluir todas essas forças para a gente entender o processo. Depois, com o tempo, a gente acaba omitindo algumas forças que a gente sabe que não vai usar nas equações, mas por enquanto eu vou colocar essas forças. Então eu vou ter aqui uma força que é a força peso desse carrinho, desse bloquinho aqui. E aqui já é uma dúvida que o pessoal fica, né? Fala, porra, mas o bloquinho está conectado no pêndulo. O pêndulo tem uma massa mzinho também. Então essa força peso aqui vai ser mzão mais mzinho? Não, galera. Quando a gente faz o DCL, a gente coloca só as forças que atuam naquele corpo especificamente. Aqui no bloquinho, a força peso do bloquinho é só mzão G. O mzinho aqui deixa para o pêndulo. Outra hora a gente vai encontrar aqui. É um pouco triste nesse problema que a gente não vai usar a força-peso porque a gente só vai estudar dinâmica horizontal. Mas é bom a gente especificar as coisas aqui, né? Vou colocar as rodinhas também. Só para vocês pensarem, nas rodinhas eu vou ter 2 forças normais, né? Uma força normal que eu vou chamar de N1 e uma força normal que eu vou chamar de N2. E as forças normais nas rodas não são necessariamente iguais. Tá? Mesmo que o centro de massa desse bloquinho esteja bem no centro aqui. Porque dependendo da dinâmica do pêndulo aqui, eu posso ter mais peso transferido para uma rodinha ou para outra rodinha. Então essas forças normais aqui não podem ser consideradas iguais, elas são diferentes. Eu esqueci de colocar aqui no meu desenho. Vamos colocar uma força excitadora aqui, F de T. Por enquanto essa força não vai ter valor nenhum, mas depois ela vai ter um certo valor. Por que, inclusive, eu ia comentar e esqueci, por que a gente está estudando esse sistema aqui? Porque quando a gente tiver uma ponte rolante ou alguns sistemas do tipo grua, o que você tem lá? Vamos pegar para uma grua, por exemplo. Uma grua você tem a estrutura treliçada lá, bonitona. Então tem uma treliça interminável lá em cima. E dentro dessa treliça você tem um trilho. E nesse trilho você tem um carrinho. E nesse carrinho você pendura a sua carga, que vai funcionar como um pêndulo. A dimensão é diferente da dimensão desse aqui, mas ela vai funcionar como um pêndulo da mesma forma. E qual que é o grande problema que a gente tem num sistema desses? Você precisa eventualmente transportar essa carga aqui lateralmente, né? Para cá, para lá. E quando eu mexer esse carrinho aqui, quando eu andar com esse carrinho, esse pêndulo vai oscilar. Porque é da natureza dele oscilar. Então eu preciso encontrar formas de aplicar forças nesse carrinho aqui para que esse pêndulo, para que eu consiga transportar a carga e ao mesmo tempo esse pêndulo oscile com a menor amplitude possível. E a gente não quer que a carga fique balançando lá mesmo, porque isso aqui tem uma inércia gigantesca e pode instabilizar a estrutura, pode até vir a colapsar, quebrar, tombar, e a gente não quer nada disso. E tem como você controlar essa aceleração desse carrinho aqui para que essa carga tenha o mínimo deslocamento possível. É bem bacana mesmo. E a gente vai chegar nesse ponto até o finalzinho da matéria. Vocês vão ver que é legalzinho. Mas voltando aqui. Ô, professor, Pode falar. mas nesse caso, se a gente, por exemplo, vamos dizer que a gente está fazendo esse procedimento com esse carrinho a uma certa altura, assim. Uhum. A gente conta, por exemplo, a questão de carga de vento, assim, porque como ele vai estar alto, provavelmente vai ter ação do vento ali. A gente conta isso durante a nossa modelagem ou só depois? Não, a gente pode contar durante, mas na verdade o que a gente faz? Esse modelo é bem mais simples.
Quando a gente entrar em controle, depois, a gente vai ter uma pinceladinha de controle no final dessa matéria aqui. Controle, basicamente, a gente vai calcular essa força aqui, ó. Essa força F de T, para que esse sistema, para que você aplique um deslocamento aqui em cima e o pêndulo lá de baixo siga sem ter muita oscilação, né? E quando você aplica controle, você não tem como saber exatamente quanto que vale aquele vento ali. Então, na modelagem de controle, o vento ele vai entrar como uma perturbação, né? E o seu sistema ele tem que reagir também a perturbações, né? Uma força que não estava lá no seu modelo, mas que você sabe que ela existe e você quer que o efeito dela seja mínimo no seu sistema. Tem como fazer isso via controle também. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer lá pra frente. Entendi, professor. Muito obrigado. Nada. Vamos lá. Então aqui a gente colocou as forças verticais, legal. A força F de T, que eu tinha esquecido de colocar até ali, agora ela já está lá. Temos que colocar aqui também. E eu tenho esse pino aqui, ó. Esse pino aqui, vou desenhar um pontinho aqui, que é o ponto O, beleza? E como ele é um pino, ele permite que o pêndulo oscile, então ele não segura nenhum momento, mas ele não permite que esse pino aqui, que esse ponto aqui do pêndulo tenha um deslocamento relativo com relação ao bloquinho. Então ele segura, ele tem um esforço na horizontal, uma reação na horizontal, ele tem uma reação na vertical. E a gente vai ter que colocar essas reações aqui no nosso bloquinho também. Aqui não importa muito para onde que você vai colocar essas reações, se são para cima, se são para baixo, realmente não importa, o sistema ele vai se compensar sozinho. Então eu vou colocar uma reação Rx aqui para a direita e uma reação Ry para cima. Beleza. Então aqui as nossas reações. E esse é o meu DCL do bloquinho. O DCL está aqui. Agora, só esse DCL sozinho ele não vai responder todas as minhas perguntas. Eu preciso fazer também o DCL do meu pêndulo. Então, vou fazer o DCL do pêndulo aqui. Aqui do bloco. E aqui eu vou fazer o DCL do pêndulo. O DCL do pêndulo tem algumas coisas importantes que eu não mostrei para vocês aqui. No DCL do bloquinho. Primeira coisa importante, lembra aquela história de que no DCL a gente sempre aplica um deslocamento positivo nas coisas para poder saber a direção das forças e tudo mais. Aqui a gente não tinha nenhuma mola e nenhum amortecedor. Então se eu aplicar um X positivo aqui, não vai mudar muita coisa. Então, por isso que a gente nem passou por isso de aplicar um deslocamento positivo, porque não tem nenhuma força que depende de X e nem de X ponto aqui. Então, não mudaria nada nesse DCL. No DCL do pêndulo, a gente vai aplicar um θ positivo aqui. Então, preciso desenhar esse pêndulo de novo. Vamos lá. Aqui. Vamos ficar com o nosso pêndulo. O centro de massa dele está aqui no ponto G. Aí a gente tinha aqui em cima ponto O. E eu tenho uma distância entre G e O, que é uma distância D. Eu tenho um grau de liberdade θ, que é esse ângulo aqui. E agora eu preciso colocar forças aqui. Eu tenho uma força peso, vou desenhar ela com uma reta aqui, que essa eu não quero errar. Essa força peso, ela é dada por mg, porque mzinho é a massa do pêndulo. E a outra coisa importante que eu queria falar para vocês sobre o DCL está aqui, ó. Essas reações Rx e Ry que aparecem no ponto O no bloquinho, elas têm que aparecer no ponto O no pêndulo também, necessariamente, tá? E tem uma regra para eu colocar essas reações. No primeiro corpo, a gente realmente não tem muita restrição. Eu posso colocar ela para o lado que eu quiser. Como eu coloquei Rx para a direita e Ry para cima aqui. Ok. Mas, se eu olhar para o pêndulo,
aqui no ponto O tem que estar essas reações, e agora elas têm uma regra muito específica, porque as reações que atuam aqui no ponto O do pêndulo, elas são as reações dessas forças aqui que estão atuando no ponto O do bloco. Então, se Rx aqui está para a direita, Rx no pêndulo necessariamente está para a esquerda. Então, isso aqui é Rx. Se Ry no bloco está para cima, Ry no pêndulo está necessariamente para baixo. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Quando você tem um elemento que conecta dois corpos, e esse elemento gera forças de reação, como a gente tem aqui Ry e Rx, ela sempre tem que aparecer como pares ação e reação nos diferentes DCLs. Então, aqui eu tenho Rx, aqui eu tenho reação de Rx, aqui tenho Ry para cima, reação de Ry para baixo. Se eu não fizer isso, vai dar bastante errado. Tá? Então, a gente sempre tem que colocar essas forças aqui de conexão como pares ação e reação. E essas forças aqui são aquelas forças internas, que a gente até viu no problema de estática, naquele problema que tinha um carinha puxando uma cordinha lá, era uma força interna. Isso aqui também é uma força interna, porque ela é um resultado da dinâmica do sistema, ela não influi diretamente na dinâmica do sistema, como a força F de T, por exemplo, que ela influi na resposta do sistema, como o sistema vai responder. Bom, a gente já fez o DCL do bloco, a gente já fez o DCL do pêndulo, e tem mais um desenho que eu preciso fazer, que é o meu diagrama de força resultante. Né? Eu poderia fazer um para o bloco e um para o pêndulo, mas o do bloco, lembra? O diagrama de força resultante é o diagrama que vai ter as acelerações do corpo. No bloco, a gente só vai ter uma aceleração x2 pontos para a direita. Então, não faz muito sentido fazer o diagrama. Eu posso até... Vou fazer o diagrama aqui do bloco por objetivos didáticos aqui. Então, vamos lá. Eu tenho... Errei a cor. Eu tenho o DFR do bloco. O DFR, só para lembrar, é o diagrama de força resultante. Aqui. E no DFR do bloco, o que vai aparecer? Vai aparecer o bloco e as acelerações que atuam sobre esse bloco. Esse bloco tem um movimento x absoluto para a direita, então a velocidade dele vai ser x ponto e a aceleração vai ser x2 pontos. Então aqui no meu bloquinho eu vou ter uma aceleração x2 pontos para a direita. Esse é o DFR do meu bloquinho. O DFR do meu pêndulo, ele é um pouco mais complicado. DFR do pêndulo. Por que ele é um pouco mais complicado? Porque o pêndulo tem uma rotação, mas essa rotação ocorre em torno de uma translação, que é a translação do ponto O, que está fixo aqui no meu bloquinho. Então, o que vai acontecer? Vamos desenhar um pêndulo aqui. Aqui está meu pêndulo. Aí eu vou ter... Errei. Aqui. Eu vou ter aqui o ponto O. E eu vou ter aqui o centro de massa. Beleza. A gente já sabe que essa distância aqui é D, mas eu não vou desenhar ela aqui porque vai poluir. Aí eu tenho, aqui no ponto O, eu tenho essa aceleração x2 pontos aqui, que é a aceleração do bloco. Né? Se o bloco acelera com x2 pontos para a direita e ele é um corpo rígido, o ponto O que está aqui no meio, ele vai acelerar com x2 pontos para a direita também. É isso que vai acontecer. Então, essa aceleração x2 pontos está aqui. Ó. Beleza. Aí eu tenho uma rotação em torno do ponto O de um ângulo θ. Essa rotação ela vai me provocar duas acelerações, a centrípeta e a tangencial. Então, como que eu represento isso daqui? Eu represento assim.
A aceleração centrípeta, ela aponta para o centro da trajetória. Eu vou usar a reta para desenhar isso aqui, porque, meu Deus do céu. Aqui. E a aceleração tangencial, ela é tangencial à trajetória do ponto, né? E essas acelerações, elas vão ocorrer sempre no centro de massa do corpo. Então, aqui, a centrípeta está para cá. A tangencial vai estar para a direita aqui, ó. Assim. Por que a tangencial está para a direita e não para a esquerda? Porque o meu teto, olha aqui, ó, o meu teto é positivo para a direita. A aceleração tangencial positiva, ela vai estar no sentido da rotação positiva. Então, ela tem que estar para cá. Aqui, essa aceleração centrípeta, ela vale θ, ponto, ao quadrado, d. Desenho muito pequeno e ficou péssimo. Deixa eu afinar a caneta aqui. De novo. θ, ponto, ao quadrado, d. Essa aqui é a minha aceleração centrípeta. A aceleração tangencial, ela vale θ, dois pontos, d. Agora sim, ficou mais legível. Então, eu tenho essas acelerações aqui. Meu x, sumiu um pontinho do x aqui, não entendi porquê. Agora ficou um ponto de cada cor. Aqui, x, dois pontos. Então, eu tenho todas essas acelerações aqui no meu pêndulo, né? Por que apareceu só a centrípeta e a tangencial aqui? Porque elas são relativas ao ponto O, né? Então, eu não preciso colocar as acelerações absolutas ainda aqui. Eu posso colocar as relativas. E a aceleração absoluta vai ser a soma de todas as relativas. Então, a aceleração absoluta do ponto G vai ser a soma dessas acelerações verdes aqui, mais a aceleração azul. É isso que vai acontecer. E bom, agora que a gente já conhece as acelerações todas, eu preciso começar a tirar algumas equações de movimento daqui. Como que a gente vai fazer? Vamos tentar puxar isso aqui mais para cá. Assim. Agora ficou tops. Como que a gente vai fazer? Eu vou ter que atacar o problema por algum canto. Eu posso começar pelo pêndulo ou eu posso começar pelo bloco, tanto faz. Para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou começar pelo bloco, tá? Então, vamos tirar a equação de movimento, que a gente chama de EDM, do bloco. Primeira coisa que eu preciso pensar. Toda vez que eu vou tirar equações de movimento de um corpo, eu posso usar o princípio que eu quiser. Tem princípios que são mais adequados, tem alguns que são menos adequados. Às vezes, com mais de um princípio, você consegue tirar uma equação de movimento, às vezes não. Quais que são os princípios que eu posso usar? Quais que são as equações que eu posso usar? Eu tenho somatória de forças em x é igual a massa do corpo vezes aceleração em x. Somatória das forças em y é igual a massa do corpo vezes aceleração em y. E eu tenho a somatória de momentos, né? Eu tenho a somatória dos momentos em torno do centro de massa, que é igual a IG, que multiplica a aceleração angular. Ou eu tenho a somatória dos momentos em torno do ponto O, que vai ser igual a IG θ dois pontos, que a gente já viu na última aula, mais M, que multiplica a G tangencial, que multiplica a distância R. Essa equação aqui, ela serve tanto para quando o ponto O é móvel, para quanto o ponto O é fixo, né? Quando o ponto O for fixo, a gente vai cair naquela equaçãozinha lá do teorema dos eixos paralelos, então isso daqui vale. Então, a gente sempre tem três equações que a gente pode aplicar. Eu tenho sempre duas somatórias de forças, que eu posso sempre aplicar, e a somatória de momentos, eu tenho que escolher uma que seja mais conveniente. Nem aqui no caso do bloquinho, se eu fizer a somatória dos momentos em torno de G, eu já sei que eu vou ter que conhecer essas relações Rx e Ry aqui.
Dá para fazer também, mas dá muita conta, né? Se a gente puder somar os momentos em torno de O e nem calcular essas reações aqui para poder calcular a equação de movimento do meu pêndulo, é muito mais favorável. Então a gente vai acabar usando isso, tá? Mas não que no pêndulo eu também não posso usar forças somatórias de forças em x e em y. É isso que eu não quero que vocês criem o paradigma. Porque a gente inclusive vai usar isso aqui hoje no pêndulo e vai ter uma utilidade muito grande para nós e vocês já vão ver por quê. Porque, ó, se eu for tirar a equação de movimento do bloco, o bloco ele só tem movimento em x. Então, nada mais justo do que fazer a somatória das forças em x igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em x, que é o que a gente vai fazer. Então, a gente vai aplicar a somatória das forças em x é igual a massa do bloco vezes a aceleração do centro de massa desse bloco em x. A gente sabe que a massa do bloco é mzão, então tá aqui, e a aceleração do centro de massa do bloco, o bloco é um corpo rígido e só tem a aceleração na horizontal, né? O deslocamento horizontal é x, a velocidade é x ponto, a aceleração é x 2 pontos. Então não tem muito que esquentar a cabeça com isso. Essa aceleração aqui é x 2 pontos mesmo. E a somatória das forças em x, ela também é muito simples, né? Se eu olhar aqui no DCL do bloco, eu tenho f de t positivo aqui porque está apontando para a direita, né? Nosso x aqui é positivo para a direita. Então eu vou ter f de t. E de força horizontal eu tenho rx. Beleza, essa é a equação de movimento do meu bloquinho. Temos um problema. Por que temos um problema? Porque a força Rx ela é um resultado da dinâmica do problema. Ela não influencia a dinâmica do problema. Ela acontece por causa da dinâmica do problema. Então ela não pode estar explícita aqui numa equação de movimento. Porque, na verdade, é o resultado da equação de movimento que a gente vai utilizar para calcular Rx e não o contrário, né? Então eu não posso ter um sensor lá para medir essa força Rx, senão eu nunca vou saber como é que esse sistema se comporta. Isso não pode acontecer. Rx aqui, por ser uma força de vínculo entre dois corpos do sistema, a gente sabe que ela é uma força interna, né? A gente chama isso daqui, o nome técnico é esforço interno. E esforço interno é uma coisa que tem que sumir da equação de movimento. Nossa, o professor ficou meio analfabeto aqui momentaneamente, mas já passou. Aqui, esforço interno. Então tá aqui. Eu preciso sumir com esse esforço interno aqui. Ele não pode ficar na minha equação de movimento. Como que eu faço para desaparecer com esse esforço interno aqui? Bom, eu vou ter que calcular Rx. Como que eu calculo Rx? Bom, a única forma de eu fazer alguma conta com Rx no bloco aqui era aplicando a somatória das forças em x, que eu já fiz. Bom, então eu vou ter que olhar para o pêndulo, né? Porque no pêndulo eu também tenho Rx. E eu tenho Rx de duas formas. Ou eu posso fazer a somatória das forças em x no pêndulo, ou eu posso fazer a somatória dos momentos em torno de g. Qual que é a desvantagem de fazer a somatória dos momentos em torno de g? É que eu vou ter Rx e eu vou ter Ry também. Eu vou ter as duas aqui gerando momento e eu só quero Rx. Então eu vou fazer a somatória das forças em x no pêndulo. E vocês vão ver uma coisa interessante aqui, ó. Quer ver, ó? O processo eu quero fazer bem devagar com vocês, porque o processo é detalhado mesmo, tá, pessoal? E ele faz sentido, mas é bastante informação. No pêndulo, eu vou aplicar a somatória das forças em x também. Bom, nosso x era positivo para a direita, então Rx está negativo aqui, ó. Somatória das forças em x, ela vai ser menos Rx. Ry é vertical, não conta. Peso é vertical, não conta. Então acabou. Somatória das forças em x no pêndulo ela é menos Rx. E ela vai ser também a massa do pêndulo que multiplica, agora vocês vão entender a dimensão dessa frase, a aceleração do centro de massa do pêndulo em x.
Qual que é a aceleração do centro de massa do pêndulo na direção x? Para eu saber qual é essa aceleração, eu vou ter que olhar aqui para o DFR, né? Eu vou até traçar uma reta horizontal aqui, assim. Queria que ela fosse amarela, na verdade. Assim. Isso. Bem retinha. Aí. Estão vendo aqui, ó? Essa retinha amarela que está aqui, ela é a direção horizontal passando pelo centro de massa de G. O centro de massa de G vai ter essa aceleração tangencial θ 2 pontos D? Vai. O centro de massa de G vai ter essa aceleração centrípeta θ ponto ao quadrado D? Vai. O centro de massa de G vai ter essa aceleração x 2 pontos do ponto O? Vai. Ele vai ter todas essas acelerações aqui, porque o movimento de rotação aqui é relativo ao ponto O, e o ponto O está transladando, né? Então, se eu não tivesse nenhum ângulo aqui, imagina que eu travo o pêndulo na vertical, θ igual a zero, e realizo uma aceleração aqui no meu ponto O, a aceleração do ponto G vai ser exatamente igual, porque o pêndulo está travado na vertical, então não vai ser zero. Então o pêndulo ele vai sofrer toda e qualquer aceleração que vier aqui do ponto O também, né, o centro de massa do pêndulo. E como que eu calculo essas acelerações todas aqui, essa aceleração horizontal do centro de massa aqui? Eu vou ter que decompor todas as acelerações para essa linha amarela. Então, até pela geometria do problema aqui, a gente sabe que esse ângulo aqui é θ, então este ângulo aqui também é θ. Né? Isso aqui já facilita bastante coisa para a gente. Como se não bastasse, a gente consegue traçar esse ângulo aqui também como θ. Então, eu vou ter uma componente de θ ponto ao quadrado D aqui com menos seno de θ, eu vou ter θ 2 pontos D com cosseno de θ, e eu vou ter x 2 pontos integralmente aqui, porque ele é horizontal, né? Então, a projeção dele sobre uma reta horizontal é ele mesmo. Então, a massa do pêndulo a gente sabe que é mzinho, e a aceleração do centro de massa do pêndulo na horizontal, quanto que ela vale? Bom, ela vale x 2 pontos mais θ 2 pontos D cosseno de θ menos, porque essa componente horizontal dessa força θ ponto ao quadrado aqui, D está para trás, então menos θ ponto ao quadrado D, e aí, como o ângulo θ está aqui, vai ser o seno de θ. Beleza. Olha só quanta coisa apareceu nessa aceleração aqui. Não é só x 2 pontos e também não é só θ 2 pontos. Né? Você tem que pegar todas as acelerações que estão aqui no DFR e decompor na horizontal aqui para você encontrar a aceleração do centro de massa do pêndulo na horizontal. Por que isso? Porque essas equações aqui, somatória das forças em x e somatória das forças em y igual a massa vezes a aceleração, toda vez que a gente fala aceleração, nessas duas acelerações, essa aceleração é a aceleração absoluta do centro de massa do corpo nessa direção que está indicada aqui, ou x ou y. Então, por isso que a gente fez todo esse procedimento aqui. O movimento do bloquinho era muito simples, então isso não fica evidenciado. Mas como o movimento do pêndulo é todo complexo, a gente tem isso daqui bem evidenciado nesses termos aqui. Então, a gente sabe aqui pela nossa equação que menos Rx é igual a m, que multiplica tudo isso daqui. Então, Rx será menos m, que multiplica x 2 pontos mais θ 2 pontos D cosseno de θ menos θ ponto ao quadrado D seno de θ. Tá aqui. Então, olha só. Se a gente só aplicou a somatória das forças em x no pêndulo e a gente deu um jeito de calcular Rx. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Rx aqui que eu calculei e vou substituir aqui. Quando eu fizer isso, o que eu vou obter?
eu vou obter, vou pegar dessa equação aqui, ó. Mzão x dois pontos é igual a f de t mais rx. Rx aqui, ó. Vou até apagar esse mais aqui, porque rx começa com menos, né? Então, menos m, x, dois pontos, mais θ, dois pontos, d cosseno de θ, menos θ ponto quadrado d seno de θ. A gente consegue reorganizar isso aqui tudo, para deixar a equação mais bonitinha, eu vou reorganizar da seguinte forma. Mzão mais mzinho, x dois pontos, mais mzinho de θ dois pontos, cosseno de θ, menos mzinho de θ ponto ao quadrado, seno de θ, igual a f de t. Pronto, tiramos a equação de movimento do bloquinho. Não é nada óbvio fazer essa equação de movimento aqui, tirar essa equação de movimento dessa forma, mas é o procedimento correto, tá? Então, vocês veem que o processo ele é bastante lógico, ele é bastante lógico não no sentido fácil, mas no sentido racional mesmo. Olha, eu tenho que aplicar as regras como elas são, eu vou chegar numa força aqui que eu não sei quanto que vale, eu vou ter que dar um jeito de calcular essa força. Então, eu vou para o pêndulo, posso fazer somatória das forças na horizontal. Se eu aplicar tudo direitinho aqui, sabendo que essa aceleração aqui é a aceleração absoluta do centro de massa do pêndulo na direção x, eu vou obter essa expressão aqui e tal, consigo isolar Rx, substituir aqui em cima e chegar na equação de movimento. O que há de interessantíssimo nessa equação de movimento? Lembra que eu falei para vocês aqui, eu falei na hora de montar a força-peso, mas serve para isso aqui também. Que a massa que a gente incluía na força-peso era só a massa do bloco. Quando a gente faz a somatória das forças na horizontal, a massa que a gente inclui na hora de fazer a massa vezes a aceleração aqui, também é só a massa do bloco. Observa que a gente não colocou em nenhum momento a massa do pêndulo, né? Mas a gente também calculou a força Rx, e a força Rx é que faz essa mágica aqui de trazer esse termo mx, dois pontos aqui, e quando a gente junta tudo, aparece um termo de inércia aqui, onde existe a soma da massa do bloco mais a massa do pêndulo. Então, eu estou falando tudo isso porque eu sempre vejo um pessoal falando assim, pô, professor, mas a massa dos dois aqui, a massa do bloco é mzão, a massa do pêndulo é mzinho. Na hora de fazer a somatória de forças aqui, eu não tenho que considerar já a massa dos dois? E a resposta é não, você não tem que considerar. Quem faz a mágica depois e aparece essa massa do pêndulo aqui junto na equação do bloco, quem faz a mágica é essa reação Rx aqui, que é o que vincula o ponto O do bloco com o ponto O do pêndulo, tá? Então, fiquem tranquilos aí, não precisa fazer considerações absurdas, é aplicar a equação como ela é. Massa do corpo é massa do corpo, aceleração do centro de massa é aceleração do centro de massa, e vamos lá, até uma hora que a gente chega na equação. E aparece aqui a soma das massas aqui. Então, a gente tem uma intuição de que isso deveria aparecer, mas né, não fica tão claro. E agora a gente consegue ver isso aqui de uma maneira mais clara. Beleza, tiramos a equação de movimento do bloco, que era uma das equações de movimento. Agora a gente precisa tirar a equação de movimento do pêndulo, né? E para tirar a equação de movimento do pêndulo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo mundo aqui. Vou criar uma página. Vou colar. E a gente apaga o que não precisa, porque tem muita anotação importante ali. Tu tem que esperar a boa vontade do software. Aí. Eu não gosto que ele faz isso. E a hora que eu clico aqui, some tudo. Tudo bem. Só selecionar de novo também, né?
Aqui ainda não, apertei delete mesmo. Agora eu consigo mover aqui. Beleza, agora ficou jóia. Então a gente vai fazer agora a equação de movimento do pêndulo. Então eu vou apagar esse cantinho aqui. Isso. Faltou um pedacinho aqui. E agora a gente vai fazer a equação de movimento do pêndulo. E vocês vão ver que com a fórmula que a gente deduziu na aula passada fica bem mais fácil. Eu só vou ter que dar uma brincada com as acelerações aqui de novo. EDM do... O professor tá no alfabeto hoje. Pêndulo. Tá aqui. Então, na equação de movimento do pêndulo, que eu vou aplicar? Eu vou aplicar essa aqui de baixo, ó. Somatória dos momentos em torno de O é igual a IG θ 2 pontos. 2 pontos. Mais M AGT R. Beleza. Bom, IG é o momento de inércia do pêndulo, que é dado aqui como IG. θ 2 pontos é a aceleração angular do pêndulo, que é θ 2 pontos mesmo. Né? Na verdade, esse θ 2 pontos aqui na fórmula original ele deveria ser um alfa. Mas vamos lá. Mais a massa M do pêndulo, que é M também, tá ok. O R aqui vai ser essa distância D, tá ok também. E eu tenho que me lembrar, aqui o termo mais, que sempre é o termo que mais pega, é esse termo de aceleração aqui, AGT. O que é esse AGT? AGT é o termo de aceleração do centro de massa, por isso AG, que é tangencial aqui, né? A gente tem a componente centrípeta e a componente tangencial. Então eu quero a aceleração, eu quero a soma dessas acelerações aqui, só que agora na direção tangencial. Então eu quero isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar uma retinha azul agora. Se eu usasse a ferramenta de reta, seria excelente. Professor, Pode falar. o que é esse AGT mesmo? Então, esse AGT é a aceleração do centro de massa do pêndulo na direção tangencial aqui da trajetória de rotação dele, que é essa direção dessa linha azul aqui, ó. Né? Essa AGT vai estar aqui. Então, é ela que a gente quer calcular agora. E aí eu tenho que decompor as três acelerações na direção dessa linha azul aqui. Eu tenho θ 2 pontos D, que já está nessa direção, então ela vai entrar integralmente e positiva. θ 2 pontos D está aqui. Eu tenho θ ponto ao quadrado D, que não entra, porque θ ponto ao quadrado D, ela está perpendicular a essa reta aqui. Então, ela não tem projeção sobre essa reta. Então, beleza, θ ponto ao quadrado D já não entra. Mas eu tenho x 2 pontos. Né? Então, deixa eu copiar essa retinha aqui lá para cima. Para a gente poder fazer a decomposição. A gente sabe aqui, pela geometria do problema, que esse ângulo aqui é θ, certo? Então, eu preciso decompor essa aceleração x 2 pontos para essa reta aqui. Bom, para decompor aqui eu vou usar o cosseno de θ, né? Então, eu vou ter aqui mais x 2 pontos, cosseno de θ. Beleza, essa é a nossa aceleração AGT. Agora eu consigo aplicar essa somatória de momentos aqui bem tranquilamente, né? Então, a somatória dos momentos em torno de O, ela vai ser o nosso IG θ 2 pontos, mais M. A aceleração AG aqui, T, é θ 2 pontos, toda vez isso, 2 pontos, D, mais x 2 pontos, cosseno de θ. E eu tenho que multiplicar pela distância R, que no final não posso esquecer. Nosso R aqui é D. Então, tá aqui. E essa somatória dos momentos em torno do ponto O
tem que ser igual à somatória dos momentos em torno do ponto O. Então, o ponto O está aqui, reações Rx e Ry não geram momentos em torno do ponto O, mas eu tenho a minha componente do peso aqui, né? Eu tenho a minha força mg. Essa força aqui, ela vai me dar uma componente que está na direção radial aqui, que não me interessa muito, e uma componente que está nessa direção aqui, ó, que é a direção que nos interessa, porque essa componente aqui vai gerar um momento em torno do ponto O. Esse momento é negativo, porque θ está para cá, e ele está gerando momento no outro sentido. E essa componente aqui, como esse ângulo aqui é θ, então este ângulo aqui também é θ. E essa componente... Ah, tá. O Everton tá falando que tá com conexão ruim. Não, tudo bem, Everton. Não tem problema não. Professor, Pode falar. aí você não poderia fazer aquele negócio que você fez uma vez, que é só multiplicar a força-peso pela distância? Posso também. Ó, podemos fazer dos dois jeitos aqui. Eu posso fazer, por exemplo, essa componente aqui da força mg, aqui da força peso, ela é... Caramba. Ela é mg seno de θ, daria certo. Ou eu posso pegar esse triângulo aqui, ó, e esse triângulo aqui, ele tem essa cara aqui, quer ver? Vamos pegar umas retinhas para desenhar aqui. O nosso pêndulo está aqui. O ponto G estaria aqui, com a força mg para baixo, assim. O ponto O está aqui, então G, O. E aí, se a gente traçar as retas bases aqui, ó, é aquilo que você falou, tá certinho. Se eu traçar as retas bases aqui, o momento realizado pela força G em torno do ponto O vai ser a força mg que multiplica essa distância aqui, ó. Certo? Essa distância aqui eu vou chamar de x. Essa distância aqui a gente sabe que é d, e esse ângulo a gente sabe que é θ. Agora ficou tranquilo, porque a gente sabe que o seno do ângulo θ, ele é x sobre d, então a gente sabe que o nosso x é d seno de θ, e o momento gerado pela força mg aqui em torno do ponto O vai ser negativo, porque θ é positivo para lá. Então, o momento aqui gerado pela força peso, ele vai ser menos mg, que multiplica d seno de θ. Nesse caso aqui, ó, a gente já tem mg seno de θ, que é a decomposição da força, e eu multiplicaria ela pelo braço dela aqui, que é o braço d. Então, eu vou ter exatamente o mesmo momento aqui. O momento ele também vai ser negativo, né? Porque o momento está contra o sentido do ângulo θ aqui. Força, que é mg seno θ, que multiplica d. Então, eu vou ter menos mgd seno θ. Dá a mesma coisa. mgd seno de θ. Na verdade, sempre vai dar a mesma coisa, mas é legal a gente dar uma treinada mesmo para memorizar que realmente vai dar a mesma coisa. Eu vou deixar essas anotações aqui, ó, aqui num cantinho. E agora, deixa aqui assim. Eu tiro isso aqui da frente. Pronto. E aí a gente faz uma nuvenzinha bem fofinha e feliz. Beleza? Então a gente tem essa segunda equação aqui. Legal que aqui não tem nenhum esforço interno. É só dar uma reorganizada para ficar mais bonitinho aqui. Então eu vou ficar com... E repara que interessante, ó. Eu tenho IG θ 2 pontos. E aí com θ 2 pontos aqui eu tenho M que multiplica D que multiplica D. Então no fim das contas eu vou ter IG mais MD ao quadrado. θ 2 pontos. Legal. Mais MD x 2 pontos cosseno de θ. Vou passar esse termo para lá. Mais MGD seno de θ igual a zero. Então, essa é a nossa segunda equação de movimento, que é a equação de movimento do pêndulo.
Legal. Deixa eu dar uma controlada aqui. 7 e 12. Tem duas questões que eu quero abordar com vocês com relação a essas equações de movimento aqui. Uma dessas questões é a condição de equilíbrio do sistema, né? E a gente vai dar uma analisada nesse sistema aqui para uma aceleração constante aqui no carrinho, aceleração variando. Vamos encontrar a condição de equilíbrio e vamos linearizar essas equações também e colocar na forma matricial. Com certeza não dá para fazer tudo isso em 8 minutos, então eu vou deixar para a próxima aula. E para a próxima aula também eu já vou ter jogado lá uma listinha de exercícios para vocês. Beleza, pessoal?